Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Obrigado. Nesta manhã de Santa Ceia, antes de nós participarmos da mesa, Deus tem uma palavra para o nosso coração. E Paulo escreve assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 em diante, diz: estamos começando outra vez a recordar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês, ou pedi-las a vocês? Vocês são a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, e como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois se nesse particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior, porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais a glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, mas foi tirado, pois em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com os rostos descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. Versículo 18, reforçando: e todos nós, com os rostos descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Pai, nós te louvamos nesta manhã, nós te agradecemos pela tua palavra que foi aberta, que foi lida, e como sempre, Senhor, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Nós, Senhor, te louvamos por tudo aquilo que pudemos entregar a ti nesta manhã, as nossas adorações, a nossa oração, o nosso clamor. Mas nessa hora, Senhor, nós nos dispomos ao ouvir da tua palavra, que é poderosa e que é eficaz. Ministra, Senhor, no mais profundo do nosso coração, aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa, que estão no trabalho, que a tua palavra possa nos vivificar, possa nos encher, nos restaurar, nos colocar de pé, Senhor, tomar a nossa vida de uma forma poderosa, para que vivamos aquilo que ela tem para nós, Senhor. Nós te louvamos, te damos liberdade, que venhamos a diminuir para que o Senhor cresça, e toda a glória e todo louvor seja dado a ti, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Aleluia. O tema da mensagem nesta manhã é transformação pela graça, um processo a ser vivido. Você pode dizer comigo: transformação pela graça? Agora com vontade. Transformação pela graça
Aleluia. Um processo a ser vivido. Aleluia. A transformação pela graça é um processo que nós temos que viver diariamente. Nós, Igreja do Nazareno, nós entendemos que isso se chama processo da santificação contínua. Nós fomos alcançados por Jesus. Nós fomos justificados por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Pelo teu sacrifício, nós fomos justificados, regenerados e adotados, que nós chamamos de primeira obra da graça. A segunda obra da graça, então, nós somos inteiramente santificados, ou seja, o Espírito Santo nos enche, de modo que nós venhamos a viver aquilo que Ele tem para nós, porque nós sozinhos não podemos viver aquilo que Deus tem para nós. E nós dependemos e precisamos do Espírito Santo para nos direcionar nesta caminhada. E aí o Espírito Santo então nos enche do seu poder, da sua pessoa, para que nós vivamos a santificação contínua. Ou seja, um processo de transformação diária, aonde nesse processo eu vou ser todos os dias trabalhado, lapidado pelo próprio Deus, na minha mente e no meu coração, para viver em santidade. Ou seja, é algo diário, não é algo que vem, eu estou santo e agora eu posso viver de qualquer forma ou do jeito que eu quiser, porque beleza, está tudo certo. Não, nós temos que todos os dias matar a nossa carne, as nossas vontades, de modo que o Espírito Santo venha a ter o controle de todas as coisas. Ontem eu preguei para a juventude aqui, passe pela cruz, e eu trouxe características de Pedro antes da cruz e de Pedro depois da cruz. E assim é a nossa vida. A nossa vida tem um antes de Cristo e tem um depois de Cristo. O famoso AC e o DC acontece com a nossa vida. Nós éramos um antes de Cristo e precisamos ser outro depois de Cristo. E aqui então, no contexto dessa passagem, Paulo ele vai escrever à igreja de Corinto. Na primeira carta ele vai expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que eles haviam tido diante daquilo que foi exortado e foi colocado diante deles. Mas agora também ele vai escrever nessa segunda carta, exortando e encorajando o povo de Deus a viver de modo digno a sua conversão. Aqui Paulo ele vai trazer o entendimento da responsabilidade que a igreja precisa ter para não envergonhar o nome de Cristo ou difamá-lo. Ele vai trazer diretrizes para que o povo compreenda que agora existe o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, que nos conduz a viver de um modo digno que glorifique a Deus, que nos conduz a viver de modo que a nossa vida seja o que ele vai dizer, cartas vivas. Porque Agostinho, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, que nós devemos pregar em todo o tempo, e se necessário for, nós venhamos a usar as palavras. O que Agostinho está dizendo? Basicamente aquilo que Paulo já disse. Ele está dizendo, vocês são cartas vivas. Quando as pessoas olham para você, existe na vida de vocês uma pregação do Evangelho, ou não. Quando as pessoas olham para vocês e elas sabem que vocês são crentes em Jesus Cristo ou cristãos, a forma de nós sermos vistos é totalmente diferente, é o que Paulo está escrevendo aqui. E ele está dizendo, a partir deste modo, a vida de vocês, ela precisa ser conduzida pelo Espírito Santo, de modo que essa reflexão, que isso que as pessoas olham em vocês possam glorificar a Deus. E aí Paulo então, ele vai continuar dizendo, vocês precisam viver de modo que vocês demonstrem Cristo. É por isso que eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus nós não vivemos do jeito que Deus quer que nós vivamos, porque nós somos falhos e limitados. Nós temos a raiz pecaminosa ainda que domina a nossa carne, e nós militamos todos os dias carne e espírito. E o nosso espírito, ele está preparado porque é o Espírito Santo de Deus que trabalha. Mas a nossa carne, ela é fraca, por isso ela precisa ser mortificada, de modo que o Espírito Santo seja vivificado cada dia mais na minha vida, nas nossas vidas. E aí Paulo então, ele vai continuar explicando
que os cristãos, então, ele precisa permitir o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida deles. Porque muitas vezes nós queremos viver transformados, muitas vezes nós queremos viver coisas novas de Deus, mas sem permitir que o Espírito Santo trabalhe. Eu costumo dizer, principalmente para jovens, aquele famoso quarto da bagunça, sabe? Que quase todo mundo tem. Ou a gaveta da bagunça. Coisa que só a gente sabe como achar, onde achar, de que forma achar. Eu tenho um complexo de organização. A Thalita disse que é toque, mas não é, tá bom? É só um complexo pequenininho. O toque ele é mais avançado. Mas eu gosto de coisa organizada. E eu não entendo que tem pessoa que fala assim: não mexe aí porque só eu entendo essa bagunça. Se você arrumar eu não vou achar nada. Só que isso não funciona com Deus. Muitas vezes nós queremos trabalhar com Deus da mesma forma que nós trabalhamos no cotidiano da nossa vida e dizer: Senhor, o Senhor pode arrumar a casa toda, mas naquela gavetinha da bagunça o Senhor não mexe, porque se o Senhor arrumar aquela bagunça eu não vou encontrar mais nada, porque eu entendo a minha bagunça. E aí nós queremos que o Senhor faça a obra completa de transformação nas nossas vidas, e nós vivamos um novo tempo glorificando ao nome do Senhor, mas nós não queremos que o Senhor mexa naquilo que precisa ser mexido. E é isso que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Ele está dizendo aqui, por exemplo, que o povo de Deus, ele viveu um tempo no qual Moisés era cheio da glória e manifestou algo poderoso. Mas ele está dizendo, meus irmãos, isso é outro tempo. Agora vocês precisam entender que o próprio Deus se humanizou em Cristo Jesus, e quando o assunto ao céu vos encheu da pessoa dele, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ou seja, se Moisés, que tinha um pouco da glória de Deus, manifestava poder, quem dirá vocês que é cheio da presença do Deus Altíssimo? Porque muitas vezes Paulo está dizendo aqui, vocês não conseguem compreender e ficam presos a paradigmas passados, quando na verdade vocês têm a pessoa do Espírito Santo tomando todo o controle de vossas vidas, para levá-los a viver coisas que vocês nunca viveram, e desfrutar de coisas que vocês nunca desfrutaram. Por isso, meus irmãos, nós precisamos compreender que o processo da transformação pela graça é para aperfeiçoamento das nossas vidas diárias. O Espírito Santo, ele trabalha em nós todos os dias para que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos. E quando nós compreendemos um pouco daquilo que Paulo está declarando e ensinando à igreja, quando nós entendemos aquilo que Paulo então vai concluir aqui, dizendo que outrora o véu cobria o rosto das pessoas porque não conseguiam ver a glória de Deus na vida de Moisés, e até hoje muitos estão desta forma, distantes de Deus. Ele vai dizer: o véu foi rasgado. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo quando Jesus morreu na cruz. Ou seja, nós agora temos livre acesso, não por nós, mas por Ele, a presença do Deus vivo e poderoso. Esse Deus que nos enche e nos toma para um novo tempo. E quando Ele fala de tirar o véu, Ele está falando de dois modos. Ele está falando, primeiro, nós temos liberdade para chegarmos à presença de Deus. E segundo, Ele está dizendo que agora ninguém mais tem o rosto encoberto. Pelo contrário, as pessoas olham para as nossas vidas e conseguem ou não enxergar a pessoa de Cristo. É isso que Paulo está ensinando à igreja. É isso que Paulo está declarando de uma forma muito linda nos 18 versículos do capítulo 3. Então é preciso eu e você concluir que esta glória descrita por Paulo indica uma glória crescente. É isso que Paulo vai dizer. Ele está dizendo, ou seja, a vida do cristão, ela precisa ter crescimento. A vida daquele que teme e serve a Jesus e se declara como aquele que vive e o serve cristão, ela precisa ser uma vida crescente espiritualmente. Ela não pode ser uma vida de apostasia, ou seja, de retrocesso espiritual. Ela não pode ser uma vida de
monotonia, ela não pode ser uma vida de conformismo, ou seja, estar estagnado no mesmo lugar. Ela precisa ser uma vida de crescimento. Ela precisa ser uma vida da qual as pessoas vivenciem isso. É isso que ele está dizendo. Agora todos nós, com os rostos descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória para a sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Por isso eu e você precisamos entender que essa transformação, esse desenvolvimento do Espírito Santo nas nossas vidas, esse desenvolvimento diário precisa gerar o crescimento, mas isso nos leva a compreender que algumas etapas importantes e alguns princípios primordiais devem ser observados. E aqui eu quero deixar 3 pontos para vocês. Eu usei o texto de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e os 18 versículos citados, para te fazer compreender essa transformação, para te fazer entender o processo e o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, de modo que nós venhamos a refletir a glória dele todos os dias das nossas vidas. E para que nós venhamos a entender essas etapas importantes e esses pontos primordiais, eu separei alguns textos que o Senhor Jesus ele nos ensina. E o primeiro deles está lá em Mateus, você não precisa abrir, eu vou ler para você, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeira coisa que eu aprendo: venham a mim, quer dizer, aproximem-se de Jesus. É impossível eu viver a semelhança de Cristo longe dele. Eu só consigo parecer com alguém que eu caminho junto. Você já viu, por exemplo, quando você começa a andar muito com uma pessoa e você começa a pegar alguns trejeitos da pessoa, ou vice-versa, ou alguém fala para você: nossa, você está andando tanto com fulano que você está parecendo ele nisso aqui. Porque o relacionamento e a intimidade, ela faz com que eu fique parecido com alguém. E aqui Jesus está dizendo: aproximem-se de mim. Eu quero tratar os vossos corações, os vossos traumas, as vossas mágoas, o vosso cansaço. Eu quero tirar de vocês a carga que está sendo colocada pelo mundo e substituir por aquilo que eu ofereço. É impossível eu e você sermos o reflexo de Jesus se nós estivermos distante dele. Por isso Jesus está dizendo: venham a mim, aproximem-se de mim. Eu quero substituir o fardo do mundo, que é muito além daquilo que vocês podem carregar, pelo meu fardo. Eu quero substituir o jugo que o mundo colocou sobre vocês, jugo esse que eu já levei na cruz porque vocês não poderiam suportar, e eu quero colocar sobre vocês o meu jugo, que é suave. Eu quero ensinar para vocês a ser manso e humilde, porque eu sou manso e humilde. Porque ser manso, ser humilde, é característica de um novo nascimento, é fruto do Espírito, é confirmação do batismo. Agora, cheio do Espírito Santo, eu começo a manifestar fruto do Espírito. Quer dizer que agora eu não sou mais conduzido pelas minhas práticas e vontades, mas pelas vontades soberanas de Deus. Mas eu só consigo desfrutar disso se eu me aproximar dele. Então nós precisamos entender o primeiro ponto: venham a mim. Jesus está dizendo: venham a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, traumatizados. Não importa como esteja a tua mente, o teu coração, eu quero te ensinar a viver de um modo que glorifique o meu nome.
Eu quero tirar de você todo o seu achismo e as suas práticas e colocar em você domínio próprio, mansidão, humildade. Eu quero manifestar minha glória, o meu poder através da tua vida. Mas para isso precisamos de relacionamento. Venham a mim. Venham a mim. Quem é casado aqui nunca teria casado se não tivesse se aproximado do teu cônjuge. Nunca. Eu quero casar com fulana. Vai lá falar com ela. Não vou não. Isso vai acontecer quando era adolescente. Vai lá você e fala para ela. Mostra eu para ela. Tá bom. E os fura-olho? Aproxime-se você. Achegue-se você. Não espere o outro chegar. Não dependa de que outros se aproximem. Meu irmão, você quer viver aquilo que Deus tem para a tua vida? Você quer manifestar a glória e o poder dele? Você quer ser uma nova pessoa em Cristo Jesus? Se aproxime do próprio Cristo, para que você possa transmitir aquilo que ele tem na tua vida. Se aproxime-se dele para ser parecido com ele. Caminhe com ele para manifestar aquilo que ele ensina. Por intermédio do Espírito Santo é possível, mas é necessário que eu e você nos aproximemos. Mas Rodolfo, Jesus já não fez isso. Jesus, ele cumpriu o plano de Deus para a salvação, remissão dos pecados. Jesus nos amou primeiro. Ninguém amou Jesus antes de ser amado por ele. Nada que nós façamos surpreende Deus. Nós não podemos entregar nada para Deus que seja maior do que aquilo que ele já entregou. Mas Deus é cavalheiro e ele não interfere naquilo que nós queremos. Então, se eu quero mais de Deus eu vou ter. Mas se eu estiver satisfeito com o que eu tenho, é o que eu tenho que eu vou viver. Então eu devo me aproximar. Não que se eu não me aproximar, Deus não é poderoso para fazer. Não, ele seria, mas ele não interfere naquilo que eu quero, naquilo que você quer. Mas se eu falar, Senhor, eu quero mais, e eu buscar mais, certamente ele vai se revelar com coisas que olhos não viram, ouvidos nem ouviram, e nem caiu na terra do nosso coração. É isso que ele tem para aqueles que querem mais dele. Segunda coisa, Mateus capítulo 4, versículo 19 diz: então disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de gente. Segunda coisa que eu aprendo: vinde após mim, ou seja, caminhe com Jesus. A transformação só ocorre na minha vida se eu me achegar e se eu caminhar com ele. Quando Jesus fala vinde após mim, ele está dizendo: eu vou na frente e você vem após mim. Ele está dizendo que te dá uma segurança de que permanece sendo o caminho para mim e para você. Eu e você não vamos pisar em falso se nós caminharmos no caminho de Jesus. Eu e você não vamos pisar vacilante se caminharmos no caminho de Jesus, porque ele mesmo está dizendo: vinde após mim, eu vou, e vocês me acompanham. Vocês caminham comigo. Quem caminha comigo aprende aquilo que eu ofereço. Eu citei aqui que ontem eu ministrei aos jovens. Pedro andou 3 anos com Jesus, 3 anos de intensificação, de ensinamento daquilo que Jesus tinha para a vida dele, necessários para cumprir aquilo que Deus tinha na vida dele. Porque Jesus caminha conosco, meu irmão, ele não nos deixa sozinho. Você já trabalhou em algum lugar que você entrou, e aí o chefe falou: ó, fulano vai ficar com você, e fulano vai te ensinar o que você precisa fazer. Aí você fala: beleza. Aí você chega no fulano já está com a prática, ele já está com a manha. Então ele pega e fala assim: você faz isso, aquilo ali, põe isso aqui, volta ali, ele vai, tá pronto. Aí você fala: hã? Aí eu não vou explicar de novo, já ensinei. E aí você fica sozinho. Aí agora, Jesus não faz isso, meu irmão.
Jesus ele te pega, Jesus ele te mostra, Jesus ele te ensina, Jesus ele te corrige, Jesus ele te direciona, Jesus ele conserta, Jesus ele mostra, porque ele não nos desampara no caminho. Lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Andando cabisbaixos, desistentes daquilo que o mestre tinha prometido, porque agora Jesus tinha morrido, e de repente quem que está caminhando com ele? Jesus. E Jesus foi novamente colocando no coração deles aquilo que Jesus já tinha colocado, até o ponto que o coração deles queimaram, de tal forma que eles voltaram naquele caminho, só que agora no caminho correto, para a manifestação daquilo que Jesus tinha. Pedro cansado, abatido, Jesus tem um encontro com ele lá na pesca maravilhosa. Fala para Pedro: Pedro, você não vai mais pescar peixe, você vai pescar gente a partir de agora. Aí lá na frente, Pedro entristecido, porque ele havia negado o mestre, envergonhado, porque ele disse que se fosse necessário ele morreria, e agora ele tinha negado, não uma, não duas, 3 vezes. E aí o que ele faz? Ele vai pescar peixe, e quem que aparece no caminho de Pedro? Jesus. Ele dá um sinal lá, os discípulos falam: Pedro, eu acho que é Jesus. Pedro se veste porque estava no mergulha, nada, e vai ter um encontro com o mestre. Eles jantam, e Jesus ali tem um encontro poderoso com Pedro. Ele diz para Pedro: Pedro, tu me amas? 1, 2, 3 vezes, todas as respostas positivas de Pedro. Ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Porque quando nós estamos no caminho com Jesus, quando nós nos achegamos com Ele, Ele nos ensina, nos capacita, nos prepara para viver aquilo que Ele tem para nós. Porque essa transformação é diária, Ele não desiste, Ele não abandona, sempre há uma solução para aqueles que se arrependem e se entregam para Jesus. Mas meu irmão, se achegue a Ele, se aproxime dEle, e caminhe após Ele, tome a sua cruz e o siga. Irmão, nós vivemos um tempo em que parece que o Evangelho não tem mais cruz. Nós vivemos um tempo que parece que o Evangelho não tem mais jugo. Tem jugo, meu irmão, só que é suave. É diferente do fardo que o mundo oferece. Tem cruz porque a palavra de Deus não mudou, ela é imutável, porque o nosso Deus é imutável, e Ele diz: vinde após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, compromisso com aquilo que eu determinei, para que você seja bem sucedido e próspero em todas as coisas. Para que você viva o sobrenatural, é preciso você cumprir princípios e entender aquilo que eu estou te direcionando. Mas só entende quem está no caminho, só carrega a cruz quem compreende quem é Jesus. O Evangelho é as boas novas. O Evangelho é entendermos que Jesus desceu, morreu, ressuscitou, e nós fomos alcançados por essa graça, mas que agora nós estamos inseridos num processo de santificação contínua, na qual o Espírito Santo está tirando de nós aquilo que não convém, e colocando em nós um caráter de Jesus, para que nós vivamos aquilo que Jesus quer que nós vivamos. E a terceira e última coisa que nós aprendemos, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ele diz: portanto, ide, fazei discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Terceira coisa que nós aprendemos: ide, vinde a mim, vinde após mim. Ou seja, se aproxime, caminhe com Ele, e agora cumpra a vontade de Deus para a sua vida. Meu irmão, só pode cumprir aquele que entendeu, só pode ensinar aquele que aprendeu. Ou seja, só quem se aproxima e caminha que pode manifestar o ide.
Porque Jesus está dizendo: vocês ensinarão a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Como que eu vou saber se eu não caminho junto? Como que eu vou saber se eu não entendo aquilo que está sendo ministrado? Como que eu vou ensinar se eu não aceito o próprio ensinamento? O desejo de Deus, meus irmãos, é que nós sejamos salvos. Todos que crerem serão alcançados por essa salvação graciosa de Deus. E o desejo dele é que nós desfrutemos e vivamos o reino dele ainda neste tempo, manifestando a sua glória e poder. Por quê? Porque quando olharem para nós, não vejam mais a nós, mas vejam o próprio Cristo. O que Paulo vai dizer? Olhem para mim e podem me imitar, mas porque eu sou um imitador de Cristo. Não se trata de Paulo, se trata de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar o Cristo, porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Meu irmão, o que passou até hoje, 11h13 da manhã, passou. Jesus faz nova todas as coisas. Jesus quer cumprir o ID na tua vida. Jesus quer te ensinar todos os dias nessa aproximação, nesse íntimo, nesse relacionamento, a caminhar naquilo que Ele está te projetando a caminhar, que é o caminho que Ele já preparou, para que você cumpra os projetos, os planos, os desígnios, a soberana vontade de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e conhecido em todo o tempo, através daquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Meu irmão, o Senhor está trabalhando nas nossas vidas para que nós vivamos no céu com Ele, para que nós desfrutemos da sua glória eterna. Mas, meu irmão, Ele já está trabalhando para que nós já comece a manifestar caráter de reino de Deus nesse tempo, a fim de que eu e você sejamos o que Paulo vai dizer, que eu falei lá no início, cartas vivas. Ou seja, quando olham para nós, a pregação do Evangelho está sendo feita. As pessoas olham e falam assim: gente, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? E o outro diz: rapaz, ele começou a servir Jesus e ele mudou. E aí, quando a pessoa entender isso, ela vai falar assim: eu preciso de mudança. Oséias, aonde que você foi? E Oséias vai falar: é Jesus. E Jesus vai, e Oséias vai cumprindo o ID, e o Pedrão vai cumprindo o ID. E as pessoas, eu e você, vamos cumprindo o ID, porque agora não se trata de nós, se trata dele. Eu diminuo para que ele cresça. Essa é a vontade dele, nessa transformação pela graça, que é um processo diário, na minha vida e na tua vida. Mas para que eu e você venhamos a desfrutar, entendidos de tudo aquilo que Paulo está ensinando aos convertidos da igreja de Corinto, eu preciso todos os dias me aproximar dele, caminhar com ele e viver a sua soberana e poderosa vontade. Você crê nisso? Aleluia. Se coloque de pé. Eu quero orar pela tua vida e depois nós vamos participar da mesa. Nós precisamos entender que esse processo de transformação pela graça é o trabalhar de Deus em nós para a aperfeiçoação do caráter de Cristo em nós. Nós somos limitados, meus irmãos. Nós somos falhos. Nós somos imperfeitos. Mas quando o Senhor aperfeiçoa em nós a sua vontade, quando Ele coloca em nós os teus desígnios, os teus pensamentos, nós vivemos poderosamente a sua vontade e a manifestação daquilo que Ele está fazendo. Por isso, meu irmão, não queira pular etapa. Nós vivemos em um tempo, eu costumo brincar com os jovens, que as pessoas não querem mais ir de escada naquilo que Deus está fazendo, elas querem ir de elevador. Elas querem apertar no térreo e chegar no último andar em questões de segundos. Mas
Mas eu quero dizer para você que não dá para cumprir o ide se eu não cumprir o vinde a mim e o vinde após mim. Porque senão eu serei frustrado e frustrarei outros. Mas também não dá para cumprir só o vinde a mim e não cumprir o vinde após mim e o ide. Porque o plano de Deus e o trabalhar dele é completo. Deus não te salvou só para você ser salvo, Ele te salvou para que você possa manifestar a salvação dele a outros. Mas cumpra as etapas que Jesus tem colocado na tua vida. E o tempo de intimidade com Jesus, ele gera em nós sensibilidade, para que nós venhamos a ouvir e obedecer aquilo que Ele está ordenando. Você crê nisso? Senhor, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos pela tua palavra. Palavra essa poderosa, ó Deus, que vem de encontro a tudo aquilo que o Senhor quer ensinar à tua igreja. Palavra essa que gera fé aos nossos corações, porque entendemos, ó Deus, que o Senhor está trabalhando em nós, e que o Senhor não desiste de nós, pelo contrário, o Senhor está trabalhando para que nós venhamos a deixar aquilo que nos impossibilita de avançar. O Senhor está trabalhando em nós, de modo que nós venhamos a nos afastar daquilo que é pecado, que nos corrompe, que nos impede de sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos encoraja a viver o novo. Obrigado por essa palavra, Deus, que nos coloca de pé para que venhamos a ter intimidade contigo, caminhar nos teus caminhos e cumprir as tuas vontades, os teus desígnios. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Fato é que naquela cruz o Senhor se entregou, porque eu, os meus irmãos, as minhas irmãs não poderíamos, não conseguiríamos, mas o Senhor se esvaziou. O Senhor não usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, humilhou-se, foi obediente até a morte. Mas ao terceiro dia, Senhor, o Senhor ressuscitou. E nós estamos aqui porque fomos alcançados por essa graça. Graça essa que nos transforma de glória em glória. E podemos todos os dias buscar viver em santidade, porque estamos próximos daquele que é santo. Caminhamos no caminho daquele que é santo e cumprimos a vontade daquele que é santo. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado por aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e nos encoraja, nos posiciona, nos direciona a viver o teu sobrenatural. Obrigado, Senhor, pela manifestação da tua glória. Enche-nos da tua presença, para que sejamos próximos, caminhemos contigo, Senhor, e cumpramos a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. E você que quer comigo, dê uma salva de palma, aplauda, glorifica e exalta Ele, em nome de Jesus, aleluia.